encontre a força vital, o embrião divino em você e deixe isso viver através de você. Conhecimento é uma coisa que você não pode ficar 2 anos com o mesmo conhecimento, porque aí você fica estagnado nisso. Então, eu posso te garantir que acho que 20% do que fica a mesma estrutura, a base. Você precisa evoluir, você precisa buscar coisas novas. E para buscar coisas novas, você tem que abrir mão do velho. Como que nós aprendemos, como que nós filtramos as coisas do mundo à nossa volta, a percepção, como nós nos percebemos, por que nós nos percebemos do jeito como nós nos percebemos e como essa percepção impacta nos nossos relacionamentos. Então esse é meu foco básico hoje. Eu praticamente larguei todo o resto e eu quero entender isso. Autoconhecimento, mas não o autoconhecimento de conhecer coisas sobre si, mas de conhecer quem você é para além daquilo que você sabe sobre você. Se tu sabe uma coisa sobre você, tá bom. Quem é esse que sabe isso sobre você? Tá bom. Então vamos supor, você sabe que você é incapaz. Ok. Então você tem 2 pessoas aqui. O incapaz? E aquele que sabe que é incapaz. Então ele é capaz de saber que é incapaz. Exato. E se você sabe que você é incapaz, aí eu pergunto, você tem 2 pessoas... Quem é você verdadeiramente? Entendi. Aquele que sabe que é incapaz ou aquele que é incapaz? A pessoa conseguir separar a si mesmo do conhecimento. A pessoa que consegue se separar do seu conhecimento, ela passa a ter um domínio extremamente fora do comum. O conhecimento, Joel, ele precisa necessariamente ser uma ferramenta. E para você poder usar a ferramenta, você tem que ter a capacidade de largar a ferramenta e de só pegar ela quando tu precisa dela. Entendi. E o que acontece? A maioria de nós, quando adquire um conhecimento, uma convicção, uma certeza, se apega a essa certeza, se identifica com ela e se torna ela. E aí morre, agarrado com a certeza. Deixa isso fluir através de mim. E aí o que acontece? Aí vem a inerência, que é aquilo que Sócrates falou. Tudo o que você precisa já está dentro de você. A plenitude, a abundância, a completude, tudo isso já existe. Mas a menos que você perceba que isso já existe em você, tu não vai dar isso para o mundo. Porque tu não sabe que tu tem. Por isso a inerência é você entender que aquilo que você busca fora, você já tem. Você já é pleno. E isso tu não consegue com o acreditar. Isso tu só consegue com a experiência direta. Tu tem que eliminar aquilo que te separa de Deus, que é o conceito de Deus. Deus é vida. Deus é amor. Deus é poder. Deus é coragem. Por isso que as pessoas ficam irritadas comigo quando eu também digo assim: os teus sofrimentos psicológicos todos nascem do fato de você estar separado da sua fonte, da sua origem. Você cria a realidade com o pensamento. Beleza, beleza. Isso é verdade, nós criamos a realidade com o pensamento. Tudo começa com uma ideia. Só que aí vem aquela questão, pronto, mas por que eu penso tanto naquilo que eu quero e eu não consigo criar isso na minha vida? Então, são 3 premissas. Primeiro, você tem que acreditar nessas 3 premissas. Quem cria a sua realidade? Então, você só pode responder 2 coisas. Eu ou alguém outro. Ou um misto dos 2. Mas, no final das contas, se você fizer a análise, você vai ver que é você que cria a sua realidade. Você tem o poder. Existe uma relação entre o que você faz e o que você colhe. Tá bom. Por mais que tenham coisas acidentais na sua vida, coisas que você não opta, que você não escolhe, que são coisas que acontecem, a escolha sobre o que você vai fazer com isso que acontece para você, ainda vai ser sua. É aquela famosa colocação do filósofo francês Jean-Paul Sartre. O homem não é aquilo que acontece com ele, mas aquilo que ele faz com o que acontece.
Então não importa como você nasceu, o lugar onde você nasceu, a educação que você teve, os abusos que você sofreu na infância. Isso tudo é importante, deixa cicatrizes, mas a responsabilidade sobre como você vai lidar com isso vai ser sua. Então tu não pode usar isso como justificativa pela tua infelicidade, pelo teu fracasso naquilo que você deseja na vida. Por quê? Porque você tem opções, você tem escolha, por mais dolorido e marcante que isso seja. Então esse é o primeiro ponto. Você cria a sua realidade. É você. Aí o segundo ponto que você tem que se perguntar, ok, se eu crio a minha realidade, como eu crio ela? A segunda premissa, eu crio a minha realidade com o meu pensamento. Então, se é você que cria a sua realidade, se você cria a sua realidade com o pensamento, terceira questão que você tem que fazer é o seguinte: mas eu sou livre para pensar naquilo que eu quero? Putz, aí pegou. E aí você vai pensar o seguinte, cara, tá o Joel, tá o Jacob falando aqui, e tá uma conversa boa, mas eu tenho total liberdade de pensar no que eu quero. Eu não preciso concordar com o que o Jacob fala, eu não preciso concordar com o que o Joel fala. Então, nós temos controle total sobre o nosso pensamento. Viktor Frankl, ele estava numa cela, num campo de concentração nazista, um espaço que caberia 15 pessoas, tinha 100 e poucas pessoas, muitas nuas, e ele olhou, e ele era um psiquiatra, e ele era da linha determinista, Freud, e aí ele teve um insight ali, cara, esses soldados nazistas, eles têm controle total sobre o meu corpo, mas tem uma última liberdade, que essa eles não podem me tirar, a liberdade de pensar. Eu posso pensar o que eu quero. E aí ele começou a se ver, a se imaginar, porque imagina, ele estava 2 anos no campo de concentração nesse estado. Ele começou a dizer como é que eu posso usar o meu pensamento para criar um alento, uma esperança de sair daqui. E aí ele escreveu um livro em busca de sentido depois, porque ele buscava qual o sentido que pode existir num campo de concentração. E aí ele se imaginava, ele usou o pensamento para se ver em audiências, em plateias, em escolas, ensinando o que ele estava passando, para que isso nunca mais acontecesse. Então, dali nasce essa percepção de que a última das nossas liberdades é a liberdade de pensar naquilo que você quer. Não importa o ambiente em que você está, você ainda tem controle sobre o seu pensamento. Então nós temos 3 premissas. Você cria a sua realidade, você cria a realidade com o pensamento e você é livre para pensar naquilo que você quer. Mas aí, vem uma outra pergunta. Se você cria a sua realidade com o pensamento, se você é livre para pensar o que você quer, por que você não consegue criar a realidade que você quer? É a pergunta que eu ia te fazer. E ali entra a questão. Você é livre para pensar no que você quiser, mas raramente nós usamos esse poder de escolha.